Boa noite a quem nos acompanha. Chegamos à terceira edição do projeto República e Democracia, o futuro não espera. Assim como o diálogo e as sínteses de consensos que buscamos construir, o formato destes encontros também está em elaboração. Fomos agregando parceiros e fomos agregando também valiosas contribuições. Assim, a partir dessa edição, teremos algumas mudanças para adequar tempo e linguagem nas plataformas que agora estamos inseridos. Este conjunto de entrevistas é promovido pelo Instituto Novos Paradigmas, o INPE, pelo Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, o DECLATRA, com apoio da revista virtual Democracia e Direitos Fundamentais, com transmissão da TVT, da Rádio Brasil Atual, FM 38.9, para a Grande São Paulo, e ainda pela TV Educativa Bahia. A finalidade deste projeto é ouvir grandes personalidades políticas do país na busca de consensos estratégicos. E hoje, por falar em grandeza, recebemos Flávio Dino, governador do Maranhão, a quem desde logo agradecemos muito a presença aqui conosco. Eu vou rapidamente fazer uma apresentação, então, do governador, embora todo mundo já o conheça, mas é importante. Flávio Dino de Castro Costa é o primeiro governador da história do PCdoB no Brasil. Nascido em São Luís, Dino é advogado, professor, ex-juiz federal. Na Universidade Federal do Maranhão, atuou no movimento estudantil e depois assessorou sindicatos de trabalhadores. Em 84, foi aprovado em primeiro lugar no concurso público para juiz federal, cargo que exerceu até 2006, quando deixou a carreira para entrar na política e hoje ocupa uma importante liderança, sobretudo pelas iniciativas exemplares na gestão do seu estado. Obrigada novamente, então, governador, pela sua generosa presença nesta iniciativa. Nossos mediadores desta noite são Tarso Genro, ex-ministro, ex-governador do Rio Grande do Sul, presidente do Conselho do INPE e idealizador deste projeto. E Ricardo Capelli, que está aqui conosco, meu colega jornalista, pós-graduado em administração pública pela FGV, com 20 anos de atuação no setor público, ocupando cargos de direção nos 3 níveis do governo. Atualmente é o nosso secretário de Educação do governo do Maranhão. Parabéns, Capelli, obrigada por estar aqui conosco. Eu sou a jornalista Sandra Bittencourt, diretora de comunicação do INPE. Então, como referi a vocês, a gente precisa atender um tempo limite de 1 hora, por isso vamos ser mais rigorosos com o tempo. Nas primeiras 2 entrevistas fomos mais flexíveis e não tem como evitar da mesma vontade de ficar conversando, principalmente pelas personalidades que atenderam o nosso chamado aqui. Mas a gente precisa, atender esse tempo. Então, as primeiras perguntas, a gente vai ter uma primeira rodada com as primeiras perguntas dos mediadores, um tempo inicial de 10 minutos, governador. Eu vou lhe alertar quando o senhor estiver chegando aos 10 minutos da primeira resposta para o nosso entrevistado. Os entrevistadores poderão solicitar aprofundamento de algumas questões ou propor novas abordagens. A nossa metodologia não é de debate, mas sim de constituir síntese e conseguir aprofundar algumas questões, tá? E poderemos propor novas abordagens. Depois a gente vai ter novas rodadas até concluir o tempo limite de 60 minutos, é o que temos. A transmissão dessa entrevista, como já referi para vocês, está sendo realizada nas páginas do INPE, DECLATRA, DDF, do próprio Tarso, do governador Dino, e Rede Soberania e também Brasil de Fato. E todas as entrevistas serão emitidas pela TVT, pela Rádio Brasil Atual e pela TVE Bahia, às terças-feiras, 22h30. Todo esse material, todas as entrevistas ficarão disponíveis para acompanhamento nesses canais e no site do INPE, que é www.novosparadigmas.com.br. Já conversamos com Ciro Gomes e com José Dirceu. Hoje ouviremos, então, Flávio Dino e, na sequência, Requião, Guilherme Boulos, Aloysio Mercadante, Luiz Erundina, Celso Amorim, Rui Pimenta, Manuela Dávila, Marina Silva, Benedita da Silva, que confirmou presença conosco também, Marina Silva e Fernando Haddad. E eu proponho vou começar com uma frase de um comunista célebre, considerando a crise, a urgência, a premência que vivemos nestes últimos dias. Como disse Lenin, há décadas em que nada acontece, e há semanas em que décadas acontece. Parece ser o caso agora. Tarso Genro, na direção da Geringonça agora. Obrigado, Sandra. Meu querido Ricardo Capelli, a quem não conheço pessoalmente, mas temos uma comunicação já bastante
continuada, por assim dizer, embora intermitente. Querido governador Flávio Dino, meu abraço, meu respeito, a minha fraternidade política permanente consigo, já testada em diversos processos eleitorais, onde, inclusive, eu, divergindo do meu partido, e apoiei as suas candidaturas aí no Maranhão. E não me arrependo. Aliás, hoje também está explicado historicamente por que o senhor tirou o primeiro lugar no concurso de juiz federal, né? Onde o Moro também participou, e não saiu numa classificação nem perto da sua, né? Estão sendo divulgadas as conversas do Moro com o Deltan Dallagnol, que mostram, na verdade, a formação de uma conspiração política, né? Que envergonha a justiça brasileira. Certamente esse cidadão ainda vai responder, né? Se tiver justiça na barra dos tribunais, o que ele fez. Vou direto ao ponto, governador Flávio Dino. Pandemia, democracia e fome. 3 questões que atravessam a conjuntura política do país e que chamam de líderes como o senhor a uma responsabilidade extraordinária, que é, em primeiro lugar, mover a sociedade no confronto político dentro da ordem contra o governo Bolsonaro, um governo genocida, e, de outra parte, preparar as condições políticas para uma unidade formal das oposições de esquerda, de centro-esquerda e do centro progressista, para dar uma nova direção política ao país. Tenhamos ou não um só candidato, 2 candidatos, 3 candidatos à presidência da República em 2022. Esta é uma questão posterior. A questão atual é a questão da unidade, a questão dos princípios e a questão da construção de uma alternativa política a esse governo genocida que está aí. Como é que anda essa unidade, governador Flávio Dino? Inicialmente, quero cumprimentar a Sandra, que nos coordena nesse evento, também o Ricardo Capelli, ambos jornalistas, e, claro, muito fraternalmente, o ministro, o governador Tasso Genro, e posso afirmar muito nitidamente, professor de muitas gerações de políticos e profissionais do direito no Brasil, entre os quais eu me incluo respeitosamente, uma vez que, quando ingressei na Faculdade de Direito em 1986, entre os textos que lia sobre pensamento crítico do direito estavam aqueles escritos por Tasso Fernando Genro, que na época escrevia no âmbito da chamada Nova Escola Jurídica Brasileira, liderada pelo saudoso mestre Roberto Lira Filho. Então, é claro que, para mim, é uma alegria poder dialogar sobre temas tão prementes com todos aqueles que nos acompanham, pelos vários veículos, páginas, sites, todos aqueles que estão nos assistindo. De fato, creio que este tripé que você apresenta, Tarso, como introdução à pergunta, deve ser aquele que presida as nossas preocupações e as nossas ações. Exatamente porque eu acho que está contida uma hierarquia de problemas a serem enfrentados. Quando você fala de fome, pandemia e democracia, você lembra corretamente que antes de falarmos de 2022, nós temos 2021. Na verdade, não existe 2022 sem nós percorrermos, junto com o nosso povo, essa via crucis que nós estamos trilhando, desde, especialmente na minha ótica, o inconstitucional impeachment contra a ex-presidenta Dilma. Temos assistido uma era de retrocessos. Isso se agudizou nesses anos mais recentes e ganhou contorno de dramaticidade com esta crise sanitária que leva a que irmãos e irmãs, brasileiros e brasileiras, estejam agonizando em hospitais em todo o país, em casas, sem assistência. Então, nós temos essa agenda que nos convoca, claro, a agenda eleitoral do próximo ano, mas por sobre ela, para dar sentido a ela, nós temos a imprescindibilidade de atravessarmos
essa luta com a população relativa à temática da pandemia, que se articula de modo umbilical com a luta pela vacina e pela vacinação, que é nossa, porque se não fosse a nossa luta, disto que nós convencionamos chamar de Frente Ampla Democrática, nós não teríamos até hoje vacina no Brasil. Me refiro à esquerda política e a setores do centro liberal que caminharam e têm caminhado junto conosco para que a gente consiga vacinas, e isso é vital para superar a pandemia. Temos essa temática do auxílio emergencial, uma vez que sabemos que uma economia em que convive estagnação e inflação é uma economia que mata, e mata não só simbolicamente, como literalmente, mata pela fome. Então, a temática do auxílio emergencial é vital. E a questão democrática para que nós tenhamos liberdades políticas. E aqui eu me refiro não só ao campo partidário em sentido estrito, mas me refiro ao conjunto de organizações da sociedade civil, a exemplo dos sindicatos, que foram brutalmente tolhidos e podados pelas sucessivas reformas trabalhistas, e mesmo a imprensa, a chamada liberdade de expressão, porque tudo isto está sob ameaça nessa era de retrocessos aqui aludido. Creio, portanto, Tasso, que preliminarmente esta é a questão central. Não haverá construção da unidade que você require se nós não soubermos exatamente hierarquizar quais são as contradições principais, distinguindo-as das acessórias. E isso é especialmente importante num dia como esse de hoje, 1º de fevereiro, e que nós estamos assistindo à deserção de setores do chamado Centrão em direção ao bolsonarismo. E isto faz com que, talvez, alguns de nós pensemos que a resposta que devemos dar a esta vil deserção é estreiteza e sectarismo, quando é justamente o contrário. Quanto mais nós estreitarmos, pior fica. Nós temos que ampliar, perseverar nesse caminho. Mesmo que a catequese tenha se revelado parcialmente frustrada com este blocamento da representação parlamentar da direita em torno dos candidatos do bolsonarismo, não significa que a tática está errada. Só há luta nesse instante, especialmente na Câmara, porque nós tivemos essa amplitude. De modo que eu creio que devemos perseguir essa amplitude à máxima quanto possível e, para isso, encontrar as bandeiras corretas. E acho que as bandeiras corretas são as de 2021, como você colocou, porque elas se articulam com um horizonte mais largo, sobre o qual tratarei mais adiante, em torno do programa capaz de nos conduzir à vitória eleitoral em 2022. Obrigada, governador. Muito disciplinado. Não exauriu os 10 minutos, mas a gente já emenda com uma pergunta, então, do Capelli. Por favor, Ricardo. Primeiro, boa noite, Sandra. Boa noite, ministro Tasso Genro, sempre uma referência para todos nós. Governador Flávio Dino, que tem se constituído numa voz nacional das mais importantes. Eu ia tocar, ia fazer uma provocação justamente no sentido do que o governador falou agora. Quer dizer, a candidatura do Baleia Rossi, nesse momento, é interessante porque é o primeiro momento, desde a eleição de 2018, que o campo progressista conseguiu marchar unido, né? Na eleição de 20, o campo se dividiu completamente, mas o campo consegue se unir em torno da candidatura do Baleia Rossi, quer dizer, de uma candidatura, uma aliança mais ampla. Foi por isso, se a gente pudesse, de 2018 para cá, dizer, quer dizer, qual é o primeiro evento, quer dizer, além de votações importantes, como a prorrogação do Fundeb, o próprio auxílio emergencial, quer dizer, uma série de votações, mas do ponto de vista simbólico, político, quer dizer, a união em torno do Baleia Rossi é um primeiro momento de consolidação do que a gente chama de frente ampla, né? Então, essa questão que o governador colocou, quer dizer, de que não é o momento de estreitar.
é o momento de ampliar. Quer dizer, não é porque houve deserção que a gente deve tomar o caminho contrário. Nesse rumo, governador, quer dizer, como construir, quer dizer, até o tema dessa iniciativa fantástica aqui, coordenada pela Sandra, liderada pelo ministro Tarso Genro, como construir um consenso estratégico daqui para frente? Se fala muito em frente ampla, quer dizer, a experiência de frente ampla, as pessoas me perguntam, quer dizer, em frente ampla, quer dizer, mas o Maranhão constrói frente ampla na prática. Quer dizer, o Maranhão tem partidos de espectros políticos dos mais amplos. Então, como construir esse consenso estratégico daqui para frente para derrotar o obscurantismo no país? Permita, governador Flávio Dino, na mesma direção colocada pelo Capelli, que é exatamente o ponto nodal, o ponto central que nos reúne aqui nesse projeto Democracia e República, né? Que o senhor abriu muito bem. Voz pública comum, em pontos comuns elaborados em conjunto, extraídos de uma mesa política concertada pelas grandes lideranças democráticas de esquerda, de centro-esquerda do país, para, sobre esses temas, falar em comum, tirando da agenda quem são os candidatos em 2022, mas integrando, evidentemente, essas pretensões da candidatura nesta negociação que um dia vai ter que ser desenvolvida e vai ter que ser formalizada, embora não seja esse o momento. É possível essa mesa política estruturar, nesse momento, relações dessa natureza em direção à travessia, à PESAC, né? Do ano que estamos, né? Do ano que está transcorrendo em direção a 22? Ou isso ainda é uma impossibilidade? Não há dúvida que é possível, uma vez que já conseguimos em outros momentos, quando nos unificamos, por exemplo, na travessia da longa noite da ditadura militar para a democracia. De um modo geral, tivemos essa voz em comum, articulada, concertada e, por isso, eficaz. Isto se manteve, de um modo ou de outro, em todo o período liderado pelo presidente Lula, até praticamente meados da década pretérita, ou seja, até 2012, 13, nós tínhamos mais ou menos esse senso de unidade do campo democrático popular. Às vezes uma dissensão daqui e da colar, mas seguida da reunificação, e não de um fosso intransponível. Isso, lamentavelmente, desde então, nós tivemos esta lógica da dissolução de vínculos e quebra de laços interpessoais de confiança. E isso resultou em derrotas estratégicas. Nós tivemos, a partir das ditas jornadas de junho de 2013, nós vivemos um período de dificuldade, já ali e depois de 2014, na eleição, e passando pelo impeachment, a eleição do Bolsonaro, e assim sucessivamente, até chegarmos na eleição municipal de 2020. Então, é possível, já fizemos em outro momento, a questão nodal, que você, Tarso, e o Capelli colocam, muito bem, como repetirmos isto? É a questão que o Capelli propõe, o que é necessário fazer? Eu acho que é vital uma atitude. Eu, por formação, acredito que os processos históricos são determinados por leis objetivas, mas não só. Existem as ditas condições subjetivas, ou seja, o papel dos vários personagens, líderes, para os quais é vital que nós consigamos, nesse momento, ter uma atitude mais compreensiva, menos beligerante, para que nós possamos ter estabelecimento da confiança. Acho que essa é a questão central. É que é preciso, como se diz na linguagem corrente, é preciso baixar a bola, calçar as sandálias da humildade. Essa atitude é vital, essa atitude é essencial.
para que nós possamos quebrar torneios inúteis, improdutivos, sobre a detenção do monopólio da verdade. E termos, em segundo lugar, além desse primeiro aspecto, que é a atitude mais humilde, mais empática, o segundo aspecto é termos um olhar mais prospectivo e menos retrospectivo. É claro que o passado nos ensina e devemos sempre revisitá-lo, mas disputar as análises sobre o que se passou em relação, por exemplo, à política econômica do governo tal ou qual no campo da esquerda, não é seguramente o ponto que deve ser o tempo inteiro realçado para gerar divergências. Então é preciso ter essa visão de projeto para frente, em que nós tenhamos uma visão de que erros e acertos fazem parte da aventura humana sobre a Terra. Ninguém pode dizer que sempre acertou. Apenas os prepotentes e delirantes podem dizer que sempre tiveram razão. Então, o segundo aspecto que eu destaco é esse, é olhar mais para frente e menos para trás. E o terceiro ponto, para a tentativa de delineamento do que eu chamaria de metodologia da unidade, é nós termos a visão de programa mínimo. Porque se nós ampliamos e pretendemos, às vezes, uma visão excessivamente pretensiosa, compatível com a nossa visão que tenta aprender o movimento histórico das totalidades, nós acabamos fazendo com que as divergências fiquem muito pronunciadas. Então, nessa metodologia da unidade, eu faço esta observação final. É preciso ter também senso de distinção de alguns pontos programáticos que sejam capazes de nos unir e nos vincularmos a eles. Então, a metodologia da unidade. Ponto 1, humildade e empatia. Ponto 2, olhar mais para frente do que para trás. E terceiro, é este tamanho do programa. Eu, particularmente, acredito que nós temos que tratar muito vivamente da questão nacional, ou seja, do papel do Brasil no mundo, política externa, o conjunto das instituições. E, em segundo lugar, cuidar da temática da desigualdade, questão social, combate à pobreza, o papel das políticas públicas de um modo geral, marcadamente educação e saúde, claro. Em terceiro lugar, tratar da questão econômica, papel do Estado, serviços públicos, economia verde, meio ambiente, política industrial. Se nós caminharmos por aí, é claro que faço aqui um cardápio um pouco improvisado, não tenho ele escrito aqui diante dos meus olhos, mas, de um modo geral, creio que o cardápio é esse, que é o cardápio da União, porque nós temos, eu não conheço, tá? Se você tem muito mais experiência do que eu, e muito mais conhecimento do que eu, creio que concordará, que eu não conheço, quando você reúne liderança do nosso campo progressista, da esquerda, divergências profundas em relação a esses temas. Não conheço. Pode ter, por exemplo, o Ciro acha que o regime de repartição na Previdência acabou. Ele sustenta, por exemplo, um certo regime de capitalização. Eu tenho muita curiosidade de como isso funcionaria num país tão desigual quanto o nosso. Mas é uma questão, assim, que não me parece que divida de modo insolúvel o nosso campo. Agora, se nós colocarmos 50 temas sobre a mesa, 100 temas sobre a mesa, é claro que aí você prioriza a dissolução do programa e aí você não caminha. Então, eu acho que nós temos, e a contribuição desse projeto que tu lideras deve ser essa, encontrar a metodologia da unidade, porque a metodologia da unidade é que vai garantir que ela possa se concretizar, porque tem que haver uma articulação, uma congruência entre meios e fins. Então, nós, mais ou menos, convergimos quanto aos fins, aos objetivos, ao programa. Mas quando vai debater os meios, aí vira uma confusão, porque tal corrente política acha que é mais importante do que a outra, e por aí vai, e acaba que você perde a dimensão teleológica da política, ou seja, a política é um serviço. A política não é uma função em si mesma. É como se fosse um jogo de futebol em que o jogo só se justifica
com a arquibancada participando, e não uma ideia de que são os jogadores ali, contendo entre eles, e isso fosse algo apartado da sociedade. Não, a política é diferente. É a arquibancada junto e quem está ali e todo mundo jogando junto, para ir encontrar esse caminho que possa gerar essa unidade que, disse no início, é uma possibilidade e é uma necessidade, porque sem ela nós vamos, infelizmente, colher resultados negativos e, ao mesmo tempo, não estaremos à altura das necessidades e sofrimentos do povo. Essa que é a questão principal. Nós temos a dimensão institucional na política, nós temos a dimensão social. Quando, às vezes, a gente fala de frente ampla, alguns ficam olhando só a dimensão institucional, os partidos, etc. É claro que tem que olhar para isso, mas a dimensão social é frente ampla com o povo, é frente ampla com os vários segmentos sociais, inclusive aqueles que não são de esquerda e não são organizados. Esse é o mais importante. E, para isso, é preciso que haja esse senso de unidade e essa metodologia capaz de concretizar. Muito bem, o governador nos traz até uma sugestão de metodologia de criação de um repertório, então, para a gente trabalhar em cima de pontos comuns. Eu gostaria, antes de encerrar essa primeira rodada, governador, explorar um pouquinho o primeiro ponto, que tanto o Tarso quanto o Capelli referiram, e que é um tema, né, premente e urgente. Eu tomo até emprestada a reflexão do economista Fernando Lara, que é professor aqui do doutorado em Ensinos, que é a tão famigerada ameaça de quebrar o Brasil, que vem sendo utilizada desde 2015. E pegando um viés, né, mais da economia, eu gostaria de saber a sua opinião, a sua leitura sobre isso. Essa ameaça de quebrar o país, ela serviu como justificativa para as políticas que deram origem ao teto de gastos, que é um componente fundamental para essa lenta recuperação econômica, né? Há bastante tempo se aposta, então, na redução dos juros, que seria suficiente para estimular o crescimento em conjunto, né, com uma política fiscal totalmente amarrada e que se mostra totalmente disfuncional também. Só que, a despeito de tudo ter se mostrado falso, a consequência era só um desempenho econômico ruim e altas taxas de desemprego. Aí veio a pandemia, né, veio a crise, foi necessário oferecer o auxílio emergencial, certo? Todo mundo reconheceu que foi positivo para que não houvesse um completo desastre. A queda do consumo não foi, né, tudo que poderia ocorrer se não houvesse o auxílio, né, e a queda do PIB também foi menor do que se estava, né, diante desses fatos. Só que agora surge de novo esse discurso que, se for reposto o auxílio, o Brasil quebra, né? Assim como essa questão fiscal é tão acionada para justificar o ataque a direitos e esse tipo de política ultraliberal. Qual é a sua visão sobre isso? Qual é a sua leitura? Qual seria o mais urgente a trabalhar conjuntamente e seria supostamente uma questão consensual aí entre as forças progressistas desse ponto de vista econômico? Pelo menos os dois outros entrevistados, Ciro e Zé Dirceu, se mostraram muito convergentes nessa análise. É muito curioso, Sandra, esse argumento de que o país quebra, porque eu nunca vi na história dos povos uma guerra no sentido estrito da palavra, ser antecedida de um debate entre economistas sobre como que a guerra será financiada. Eu nunca vi Roosevelt, Churchill, De Gaulle, Stalin, seja lá quem for o líder na Segunda Guerra Mundial, debatendo como os canhões e bombas iam ser pagos, e os aviões e por aí vai. Ou seja, tempos excepcionais exigem soluções excepcionais, porque senão vira uma falácia e uma perversidade à enésima potência, que é o que nós estamos vendo. Imaginemos se, em vez da pandemia, que é este vírus que nos agride, fosse uma potência estrangeira invadindo a Amazônia, que é o pesadelo que atormenta o sono de alguns militares ou gerações de militares. Haveria alguma conferência, uma reunião do Copom, antes de decidir repelir a invasão estrangeira? Seguramente que não. Haveria um amplo consenso nacional no sentido de que o Brasil deveria
preservar a soberania sobre a Amazônia. É o que nós temos. Nós temos uma conjuntura que exige o manejo de instrumentos econômicos excepcionais. Nós temos, claro, um crescimento da proporção da dívida em relação ao PIB. Isto não é um problema que deve ser desprezado. É claro que nós precisamos ter a ideia, de algum modo, da sustentação desse processo. Agora, outros países do mundo estão atravessando a mesma dificuldade. E nós temos outros instrumentos de financiamento que podem e devem ser utilizados excepcionalmente, sem que isso impacte na relação da dívida com o PIB. Aludo, por exemplo, aos tributos emergenciais que estão na Constituição. Quando o artigo 148 da Constituição fala dos empréstimos compulsórios, trata de guerra externa e trata também das situações de calamidade pública. Então, é hora, por exemplo, da criação de um empréstimo compulsório sobre os bancos, sobre as grandes fortunas, sobre os bilionários, para compor um fundo. Isso está na Constituição, isso não é nenhuma tese revolucionária, é cumprir o que está escrito. No artigo 148, inciso 1º, se não me falha a memória, da Constituição está lá, empréstimo compulsório em caso de calamidade pública. É uma lei, cria um empréstimo compulsório. Quem tem, por exemplo, patrimônio acima de 100 milhões de reais, vai contribuir e daqui a alguns anos vai receber isto de volta. Isso é um mecanismo constitucional para que nós compuséssemos um fundo de salvação da vida de pessoas que estão sem comer. É disso que se cuida. E eu quero saber o que justifica, do ponto de vista valorativo, que se diga que, se fosse uma invasão estrangeira, nós teríamos que financiar o Exército, a Marinha Aeronáutica, e, por outro lado, para salvar pessoas, famílias, não se pode despender mecanismos excepcionais. Que hierarquia valorativa é essa? Em que território está acima de vidas humanas? Claro que isso é disparatado, assim, creio que nós temos tributos extraordinários sobre os mais ricos, que é a velha tese da capacidade contributiva, da progressividade tributária, que está na Constituição também. Que parece que é a bandeira da esquerda. Não, é a bandeira da Constituição, é a bandeira do Brasil. Artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. Está lá, está escrito na Constituição. E nós temos, evidentemente, um outro poder do Estado, que também está na Constituição. Artigo 164 da Constituição. Poder de emitir moeda. Então, a Constituição Federal, nos marcos do Estado de Direito, oferece os instrumentos para que nós possamos, excepcionalmente, financiar essa dramática necessidade que é a volta de algum tipo de auxílio emergencial. E vou lhe dizer uma coisa, Sandra. Agora, de algum modo, com esta conjuntura política, eles vão dar um jeito de fazer alguma coisa, porque o teto de gastos é inexequível. O teto de gastos é uma hipocrisia, é algo farisaico. É para, usando a expressão cunhada do século XIX, é lei para inglês ver. Porque não é à toa que nós estamos em fevereiro e não temos sequer orçamento de 2021. Não existe orçamento geral da União. Vai ser votado em abril, maio. Por quê? Porque, obviamente, é impossível cumprir o teto de gastos e votar o orçamento sem cortes gigantescos nas políticas públicas. Então, eles vão dar algum jeitinho. Olha, entre dar jeitinho, supostamente para não assustar o mercado, eu acho que é melhor ser leal. E a lealdade exige transparência e exige o cumprimento da Constituição. Então, os instrumentos excepcionais lá estão. É o que eu, particularmente, sugiro, para que nós possamos proteger as famílias e as micro e pequenas empresas, porque também me sensibiliza a taxa de desaparecimento, de extinção de negócios familiares pelo país de fora, sobretudo em
com uma alimentação fora do lar, pequenos estabelecimentos dedicados ao turismo. O estado do Rio Grande do Sul tem uma força de atrativos turísticos bastante expressivos, na Serra Gaúcha, por exemplo, mas não só, e sei que toda essa economia está sofrendo muito, né? Pequenas pousadas, de restaurantes, bares. Então, você tem que também cuidar desta economia real dos empreendedores. E, para isso, você tem que usar esses mecanismos, ou seja, não é só emitir título da dívida pública, que garante financiamento excepcional para as tarefas do Estado. Governador, estabelecer uma conexão entre tarefas atuais, concretas, tarefas intermediárias e tarefas futuras desse campo. Bloqueio da morte, a luta pela vacina e pela vacinação. É uma luta que está sendo feita com sucesso, diga-se de passagem, embora o governo federal, com a sua postura genocida, tenha bloqueado, tenha atrapalhado, tenha complicado, né? É uma luta que o senhor e o governador Dória, duas pessoas com orientações políticas diferentes, estão enfrentando, né? Liderando o país, com outros governadores que também merecem o nosso respeito, né? Como o governador Rui Costa, da Bahia. Não vou mencionar os demais, porque a maioria dos governadores estão nessa luta. A defesa da vida supõe uma outra questão, é a guerra contra a fome. Uma guerra contra a fome. Os nossos irmãos brasileiros começam a morrer de fome. Né? Nós vimos uma reportagem ontem no Fantástico, que era um coice no peito, uma dor imensa que causava entre nós, brasileiros, vendo os nossos irmãos e irmãs não tendo de comer. Há muito tempo não se via isso no Brasil. Isso é culpa deste governo genocida que está aí. Então, na luta contra a fome, nós temos a luta imediata pela ajuda emergencial, a ampliação do Bolsa Família. E tem uma outra coisa também que eu acho que nós devemos pensar, e que eu peço a sua opinião sobre isso. Não era desta mesa de oposição, de lideranças como o senhor e outras grandes lideranças do país, chamarem uma campanha cívica, mobilizando a nossa militância, os sindicatos, as associações de bairro, os setores médios da sociedade que têm consciência social, de fazer uma campanha de arrecadação de alimentos para serem distribuídos nesses locais mais pobres, mais explorados, mais miseráveis, no entorno das nossas grandes cidades, das grandes regiões metropolitanas, ou seja, colocar a esquerda em movimento, não somente no confronto com o Bolsonaro, né? No confronto de massas que começa e que vai demorar ainda para engatar, mas também com este objetivo, não permitir que as pessoas morram de fome. Isso já ocorreu em outros movimentos democráticos, movimentos revolucionários, né? Tendo como contrapartida os sindicatos, as associações, os partidos e as pessoas, né, individualmente, que se prontifiquem a participar. Aí entramos num terceiro ponto, que é o grande confronto político com o fascismo no Brasil, representado pelo presidente, que deve sofrer impeachment, que tem que ser pressionado para renunciar, que tem que ser enfrentado politicamente. Então, essas duas questões anteriores se comunicam com a terceira, que é que politiza definitivamente, né, o campo popular e democrático para dar uma outra alternativa para o país. O que sucede Bolsonaro terá que ser uma outra política econômica, uma outra política social e um outro patamar de unidade dessas forças. Este roteiro, ele é um roteiro provável para esse ano? Se não for provável, nós entraremos no ano que vem numa defensiva brutal. E teremos, inclusive, a confirmação de uma tragédia política, econômica e social no país de custo humano, de custo infraestrutural, de custo político brutal. Não sabemos o que poderá acontecer. Eu queria fazer um adendo, me permita, Tasso? Nessa linha do que o Tasso colocou,
O Bolsonaro apostou desde o início num discurso, governador, de contradição entre saúde e economia. Então, ao mesmo tempo que ele estrangulava, quer dizer, ele propunha um auxílio emergencial de R$200, ele dizia que o problema da economia era o excesso, inclusive, dos governadores na implantação de medidas de proteção sanitária. O Maranhão, para ser bem objetivo, quer dizer, o Maranhão tem hoje a menor taxa de letalidade do país e foi, no ano de 2020, quer dizer, o quarto estado do país, proporcionalmente, a mais gerar empregos, segundo o CAGED. Quer dizer, o Maranhão foi o que mais gerou empregos no Nordeste e tem a menor taxa de letalidade do país. Portanto, desmontando um discurso que galvanizou parte da população. Você vê parte da população, quando você fala de medidas de proteção, de defesa da vida, quer dizer, uma parte, quer dizer, acabou sendo ganha por esse discurso de uma falsa contradição entre saúde e educação. Na linha do que o Tarso falou, quer dizer, qual é o caminho? Quer dizer, como é que a gente constrói isso? Quer dizer, como desmontar esse discurso e, a partir desse exemplo que o Maranhão está dando na prática? Eu acho que nós temos que sublinhar todas as experiências virtuosas, Capelli, porque, de fato, eu não preciso me alongar muito para mostrar aquilo que, inclusive, uma parte da elite econômica brasileira tardou a perceber e hoje tem uma compreensão amplamente majoritária no sentido de que, enquanto a pandemia não for vencida, debelada, efetivamente, erradicada, nós teríamos muita dificuldade a retomada da tal da confiança que, segundo alguns, miticamente sustentará o ciclo de investimentos privados. Então, mesmo a elite brasileira, segmentos da classe dominante, hoje, inclusive, buscam desesperadamente vacinas, porque sabem que, de fato, essa é uma questão impeditiva, como os próprios indicadores econômicos objetivamente demonstram, inclusive já nesse início de 2021. Então, acho que uma situação como a que você descreveu, Capelli, do nosso Estado, demonstra que só há um caminho sério de cuidar da economia, que é enfrentar a pandemia. Nós fizemos esse enfrentamento de modo muito aberto e incisivo e colhemos esse resultado expressivo, o maior indicador de geração de emprego do Nordeste do país, o quarto melhor crescimento, maior crescimento percentual do Brasil, e tivemos sempre entre as 3 menores taxas de letalidade por coronavírus em relação ao tamanho da população, 1 milhão de habitantes. Então, essa é uma prova empírica, para usar um termo que está muito agora na moda, é uma evidência. Porque os dizem, nós temos que lastrear essa política em evidências. Muito bem, esta é uma evidência inconteste, indiscutível, empírica, prática, dados objetivos auditáveis. Os dados não são meus, são do Ministério da Saúde, no caso da letalidade, e dos órgãos de imprensa, e são do Ministério da Economia, no CAGED, no caso, no que se refere à geração de empregos formais. Então, acho que isso é fundamental para que nós possamos iluminar esse itinerário que o Tarso Genro resumiu na sua pergunta. O que ele coloca e coloca para nós todos. Isso ocorrerá em 2021, porque creio que esta síntese, Tarso, foi perfeita no sentido das nossas tarefas doravante, seja agora urgentes emergenciais, uma espécie de um programa emergencial, seja do que se refere aos desdobramentos futuros. E entre as tarefas emergenciais, concordo com você. Essa ideia da solidariedade foi experimentada de modo muito exitoso desde o movimento contra a caristia, para usar uma referência já mais próxima, né, do fim da ditadura, até a campanha liderada pelo Betinho, pelo Tom Mauro Morelli, ainda antes do nosso governo, a campanha contra a fome, a ação da cidadania contra a fome. Então, isso foram momentos assim, realmente de grande mobilização, e tem um outro mérito, Tarso, que, na proposta, é que isso fala e articula para além do nosso campo cristalizado, porque você consegue, inclusive, envolver organismos empresariais, religiosos, para que eles possam se incorporar a isso
e é algo que não é despolitizador. Pelo contrário, é algo que se choca contra a ideologia dominante do vale tudo, do salve-se quem puder e do individualismo. Por isso, é uma ação assistencial que tem a marca principal de questionamento da ideologia desses tempos que nós vivemos, que é do pisar na cabeça do próximo, da suposta meritocracia. A solidariedade, nesse aspecto, quebra esse discurso de que o mérito, entre aspas, justifica todas as desigualdades, quando, obviamente, nós sabemos que isso é uma construção ideológica para legitimar as obscenas desigualdades que tem no Brasil. Então, acho que a proposta é meritória e merece integrar esse cardápio. Será feito? Nós temos alguns problemas. Começamos o ano com uma segunda onda da pandemia que surpreendeu daqui da colar, ou seja, nem o mais pessimista dos analistas poderia prospectar essa situação trágica, uma das piores da história brasileira, que é essa situação que nós estamos vendo da Amazônia. Hoje nós temos no Rio Grande do Sul pacientes oriundos de Rondônia. Nós temos pacientes do Acre com dificuldades, ou seja, não é apenas Manaus, é uma região esquecida do Brasil, vítima das desigualdades regionais. E, obviamente, fatores locais. Eu não posso eximir ninguém, também não me cabe julgar. Mas o certo é que nós temos um quadro que demandou essa luta, temos a vacinação, tem essa batalha hoje da Câmara e do Senado. Eu creio que esse debate que você tem propiciado é o primeiro momento do ano de 2021, em que lideranças são instadas a algum tipo de reflexão mais coletiva. E eu espero que, com esta fim dessa batalha de hoje, nós, da Câmara e do Senado, nós tenhamos esse desenho. Eu próprio tenho me dedicado a isso, muito institucionalmente no campo que me cabe primacialmente, qual seja da articulação dos governadores. Hoje presido o consórcio da Amazônia Legal, participo do consórcio do Nordeste, do consórcio do Brasil Central, tenho um bom diálogo com o governador de São Paulo, embora seja de outro campo político ideológico. Tenho me dedicado a esta articulação entre os governadores. E me disponho, claro, a participar muito vivamente dessa ideia, Tássio, de que nós consigamos ter essa voz comum em torno, sobretudo, desse momento de um programa emergencial. Eu creio que é isso que nós devemos fazer. Se você me perguntasse, Flávio, o que devemos fazer amanhã, além das análises inesgotáveis sobre causas desse ou daquele resultado da Câmara e do Senado, devemos despender energia no principal. Em vez de ficar discutindo impeachment, ficar discutindo o lulopetismo, essa expressão que, inclusive, não me agrada, acho ela pejorativa, acho ela agressiva. Ao invés de ficar discutindo essas coisas que não constrói, eu acho que é preciso ter um programa emergencial. Programa emergencial. Nós fizemos uma aqui no Maranhão. Nós fizemos o programa emergencial Celso Furtado, em homenagem ao centenário desse grande estadista brasileiro, grande economista brasileiro, que lançamos e executamos de agosto a dezembro. Eu creio que precisamos desse plano emergencial que abrange esses itens, entre os quais esses que você resumiu, Tássio. Acho que essa é uma tarefa principal e me disponho a ajudar sob a sua liderança e sob o seu comando e de outros companheiros e companheiras que se disponham a isso. A gente está com uma audiência bem significativa e com uma reação muito positiva a essa ideia de campanha cívica, só para compartilhar com os senhores. Desculpe, Sandra, desculpe, apenas uma observação. Quem sabe o próprio Dom Mauro Morelli possa ser convocado. Ele como um dos ícones, né? O Betinho, infelizmente, não está entre nós, mas Dom Mauro Morelli eu sigo no Twitter, e ele sempre muito ativo, muito presente, muito disposto,
E então acho que pode ser uma pessoa convidada a liderar a sociedade esta campanha cívico-patriótica que o Tarso aludiu. Sem dúvida, estamos construindo aí. Rapidamente, eu já vou passar para o Tarso e para o Capelli fazer seus questionamentos finais. A gente tem aí pouco mais de 10 minutos, então, mas eu gostaria de abordar um tema com o senhor, governador, até pela sua formação e a sua vivência cristã e católica. Foi uma preocupação dos nossos outros dois entrevistados também, que é a captura da ideia de família, né, por esses grupos conservadores. E o uso de temas sensíveis de ordem moral e religiosa. Né? A gente vivenciou muito aqui na última eleição esse tipo de manobra, né? Quando tivemos a Manuela como forte, e me arrisco a dizer porque não, né? Sem sombra de dúvida, a melhor candidata aqui. Então, esse uso dos temas morais e imputar os comunistas ou a esquerda a destruição da família. Então, eu gostaria de ouvir uma palavra sua sobre isso e, na sequência, eu já compartilho aqui com o Tarso, com o Capelli, para fazer os encaminhamentos finais. O meu encaminhamento final é apenas registrar o agradecimento pela disposição do governador de participar deste evento e estimulá-lo aqui a ser um dos líderes de uma voz pública comum, pela respeitabilidade que ele tem, pelo serviço que ele tem prestado ao Brasil, e eu é que me coloco sob a sua liderança, sob a liderança do Lula, do Haddad, do Boulos, da Erundina, do Ciro, para que a gente construa esta alternativa de salvação nacional e de salvação da dignidade política do país. Eu vou terminar pelo começo, pela questão do consenso estratégico. A gente, caminhando para um programa comum, quer dizer, construindo, chegando perto dessa construção que a gente ouve tanto falar. Quer dizer, existe espaço, quer dizer, é desejável que a gente tenha, no cenário político brasileiro, um consenso estratégico que chegue ao nível institucional, que a gente chegue a um desenho como a Frente Ampla do Uruguai, como o CNA na África do Sul, e como outras experiências que a gente tem visto pelo mundo, quer dizer, de o campo progressista avançar para um consenso, inclusive orgânico, eleitoral, quer dizer, esse é um caminho desejável. Existe espaço para a construção disso no Brasil, porque esse consenso estratégico constrói um programa para a gente depois ir para a eleição todo mundo dividido, quer dizer, ou em alianças formais, quer dizer, é possível dar um passo a mais? Então é uma reflexão que eu deixo aqui na minha contribuição final. Bom, Sandra, em primeiro lugar, além de agradecer a você a gentileza da condução, considero que essa questão que você levanta da mais alta importância, exatamente porque permite que nós enfrentemos, já que você lembrou da minha militância cristã, daquilo que Jesus Cristo chamou de sepulcro caiado, que são aqueles que por fora ostentam uma coisa e por dentro são outra coisa. Eu vejo, por exemplo, Jair Bolsonaro, repentinamente, guindado à condição de defensor da família tradicional. Isso é espantoso para mim. Isso pode ser algo realmente sepulcro caiado, porque se é uma coisa que o Bolsonaro não é e não foi, é este representante da família, da dita família tradicional, que obviamente isso não existe. Porque ao longo da história e ao longo dos povos e das civilizações nós tivemos várias conformações de acordo com a cultura de cada povo, de cada momento. Então, isso acabou virando uma bandeira puramente eleitoral e acabou galvanizando a atenção de pessoas em torno de uma falsidade, mais uma das falsidades do bolsonarismo, não só do Bolsonaro, mas como da corrente ideológica da extrema-direita que se conforma em torno dele. A nossa resposta, Sandra, deve ser sempre com os valores que a Constituição garante. As liberdades civis plenas,
e da igualdade perante a lei. Eu sempre, quando sou perquirido sobre isso, eu pergunto, como governante, cabe a alguém dizer ao sistema de segurança pública que deve distinguir cidadãos de acordo com as suas condutas mais íntimas, privadas? Alguém imagina isso? Um serviço de saúde, uma escola? Então, considero que o tema das liberdades civis deve ser uma bandeira nossa, uma bandeira liberal, aliás, e que deve presidir toda a nossa abordagem. Liberdades civis, respeito a todas as famílias, todas as pessoas, igualdade perante a lei. Bom, e isso não deve resvalar para o campo teológico. Não cabe à esquerda debater teologia, ficar debatendo tal ou qual orientação de fé, religiosa, etc. Nós dialogamos com todos, é o que nós fazemos aqui no Maranhão. Nós governamos com todas as religiões e, inclusive, estimulamos, porque o Estado laico não é antirreligioso, é diferente. Mas, ao mesmo tempo que nós respeitamos o espaço da religião ou das religiões, nós temos que, ao mesmo tempo, fazer com que, no que se refere aos assuntos públicos, das políticas públicas, não haja uma apropriação pela lógica religiosa ou teológica das políticas públicas. São esferas diferentes de organização do mundo. Separação, e isso é um princípio constante da nossa Constituição, por iniciativa de um deputado muito conhecido, do então PCB, do Partido Comunista Brasileiro, Partido Comunista do Brasil na época, Jorge Amado, que introduziu essa garantia na Constituição de 1946. Então, eu acho que é por aí que a gente deve caminhar e não se perder nisto e, ao mesmo tempo, combater o farisaísmo desses que se pretendem guardiães daquilo que eles próprios não praticam nas suas próprias, não praticam nas suas vidas privadas. Em relação ao Capelli, que ele aborda a importância de uma nova organicidade da esquerda, do campo progressista. Eu tenho defendido isso muito claramente, porque considero que as formas partidárias correspondem a exigências históricas. Nós não podemos pretendê-las imutáveis. Eu tenho certeza, a Sandra abriu o debate invocando Lenin, e eu finalizo invocando Marx. Marx, o mais marxista de todos, seguramente concordaria com isso, ou seja, de que as formas partidárias não são imutáveis. Isso se refere ao debate hoje muito intenso no próprio PCdoB, sobre a sua simbologia, nome, etc., e eu sempre lembro isso. Eu disse, olha, Marx provavelmente concordaria com uma análise no sentido de que foice e martelo não expressa o mundo do trabalho nos dias de hoje, porque os trabalhadores precarizados que estão aí submetidos a regimes, às vezes, até de escravidão contemporânea, sem nenhum direito, sem nenhum liame jurídico, nada, não trabalham nem com foice nem com martelo. Então, é preciso atualizar o programa e a simbologia para que nós possamos, inclusive, dialogar com outros segmentos da classe trabalhadora, do precariado, e por isso, Capelli, considero que essa mutação orgânica é um imperativo histórico. Eu tenho defendido isto. O exemplo mais próximo, que eu sempre aludo, é este da Frente Ampla do Uruguai, fundada em 1971, e tenho certeza que, quando ela foi fundada, ninguém imaginou que ela duraria tanto. Provavelmente era ali algum arranjo transitório para fazer uma travessia de um período de dificuldades, e acabou subsistindo. Quando a Sandra abriu o debate, há uma hora atrás, ela disse assim ao Tasso Genro: bom, Tasso Genro no comando da geringonça. E é claro que é uma alusão à geringonça portuguesa, e que está aqui subjacente nesse nosso diálogo. Ora, ninguém imaginou abstratamente que isto ocorreria, né? Ninguém anteviu que isto ocorreria. O arranjo partidário que veio se chamar geringonça, realmente esse engenho em que um governo de minoria parlamentar
é sustentado por forças no parlamentarismo que não o integram, mas apoiam. Então, é a inventividade, a imaginação que deve, a meu ver, nortear essa decisão. E creio mesmo que nós precisamos disto, de uma frente progressista, uma frente popular, que transmita esperança para a população. Porque a esperança mobiliza. O medo, o terror, o desespero, são, na prática, condutores à paralisia ou então a falsas saídas. O fascismo, o nazismo se nutre do pânico, se nutre do vazio de opções. Tem sido assim desde sempre. Então, nós temos que oferecer uma alternativa, apresentar uma alternativa, porque senão esses discursos fáceis do ódio acabam vicejando em amplos segmentos populares que se sentem levados a isto na falta de vislumbrarem um caminho para a consecução das suas necessidades, dos seus interesses, das suas expectativas. Então, creio que em algum momento nós devemos buscar essa organicidade nova no campo da esquerda, sem negar as várias identidades, porque nós estamos vivendo um período de transição histórica da hegemonia global, envolvendo China, os Estados Unidos, mas não só, de longo curso, um interregno gramsciano, que tem, no dizer do próprio Gramsci, abre aspas, sintomas mórbidos. É uma das características do interregno. Então, nós temos exatamente a pandemia, é o sintoma mórbido maior do interregno no nosso tempo. Então, é um desafio muito maior do que apenas derrotar o Bolsonaro. E derrotar o Bolsonaro já é muita coisa. Eu estou minimizando, eu estou dizendo que o desafio histórico transcende ao Bolsonaro, é muito maior do que isso. De encontrar uma nova articulação econômica, alguns falam, meu amigo Elias Jabbour, que estuda a China, fala de economia do projetamento, da nova, invocando o Inácio Rangel, a economia que articula o novo planejamento, o lugar do Estado, o lugar do mercado, como fazer que isto se compatibilize com o meio ambiente, que é um tema hoje de dimensão global, muito dramática, porque a pandemia deriva também disso. A vitória do Biden agora nos Estados Unidos traz componentes novos. Evidentemente, um ou outro vai dizer que há ingredientes protecionistas na atitude do Biden ou mesmo do Macron, mas o fato é que objetivamente isso está colocado. Teremos a COP26 agora no Reino Unido, nesse ano, a busca da regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris. Então, são tarefas estratégicas de longo curso que devem exigir uma nova conformação do campo progressista para, obviamente, superar o Bolsonaro, o bolsonarismo, e para construir uma economia, uma sociedade, uma política mais saudáveis e capazes de melhorar a vida do povo, melhorar a vida da população, que é o nosso objetivo principal. E concluo agradecendo ao Tasso pela iniciativa, pela liderança moral que exerce, porque isso é decisivo para que nós possamos caminhar pela sua trajetória longa e muitas décadas dedicada ao campo progressista, pensador, e ao mesmo tempo, para usar aquela díade, aquela dualidade antiga do homem de pensamento ou mulher de pensamento e homem de ação ou mulher de ação, o Tasso conjuga esses dois tipos ideais, né? O homem de pensamento e a ação política. E por isso tem autoridade moral para promover esse debate, e eu agradeço a oportunidade, que muito me honra, de participar dessa reflexão, desejando que essas palavras todas sejam sementes, que é o nosso objetivo principal, semear esperanças, semear dignidade, semear direitos, para que a população se sinta parte da nossa luta, e porque ela só faz sentido em razão dessa visão de alteridade. Não é algo que se esgota nos atores políticos, e sim nessa dimensão
da relação, do relacionamento com as outras pessoas. E esse debate ajuda que nós possamos semear em solo fértil e colher bons frutos. Eu sempre acredito nisso. Eu sempre acredito que a esperança vence o medo, para usar uma expressão muito conhecida, muito querida e que sempre nos envolve e impulsiona emocionalmente. Muito obrigado. Muito obrigada, governador. A gente extrapolou em 5 minutinhos, mas quem é que vai nos condenar, né? Então, boa essa conversa. Muito obrigada. Eu quero alertar a quem nos assiste que nessa semana a gente vai ter, excepcionalmente, com todas as segundas-feiras, mas nessa semana, na sexta-feira, a gente vai ouvir Roberto Requião. E eu queria partilhar com vocês que a audiência que nos acompanha ficou muito satisfeita com as propostas concretas, já todo mundo aqui tentando se inscrever, pensando nessa campanha aí cívica e de solidariedade. Muito bom. Eu vou ser obrigada a encerrar com um comentário da minha mãe, que é a minha audiência permanente, diz a dona Eva aqui. Muito boa e esclarecedora a ideia de que ainda pode ser feito algo pelo povo brasileiro. Parabéns aos participantes. Muito obrigada.